Boa noite. Pessoal, hoje a palestra é do meu, não se preocupe. Né? Hoje eu só vim dar um recado sobre os estudos sistematizados desse ano. Né? Nós já fixamos os detalhes ali no mural, quem quiser já dar uma lida, saber como vai funcionar esse ano, está fixado ali no mural na saída. As principais, semana que vem eu vou falar, vou dar mais detalhes como é que vai ser, né? Mas a princípio assim, vai ser sábado, vai ser a principal mudança, né? Não vai ser sexta-feira antes da sessão. As vagas serão limitadas, 50 vagas, inscrição na secretaria a partir de hoje. Turma fechada, só pode se inscrever até o início, uma sexta-feira antes do início do curso. Depois está fechado e a gente não abre mais. O curso terá 4 módulos, ou seja, serão quatro encontros, começando agora em abril e encerrando em junho, tá? Mas vai ter uma dinâmica bem diferente do que vinha tendo. A gente vai estabelecer um processo de parceria de estudo, de construção de conhecimento através do estudo individual e das aulas expositivas. Está no blog também, quem quiser já dar uma lida durante a semana. E semana que vem a palestra aí sim, aí vai ser minha de novo e eu vou falar só sobre isso. Aí eu vou tentar passar os detalhes, como é que foi o nosso planejamento, dar os assuntos, as datas prováveis, né, enfim. Aí a gente conversa melhor semana que vem, tá? Ou seja, quem sabe o que vai poder, se tiver interesse, já estão abertas as discussões da secretaria. Então passo a palavra para o meu. Boa noite de novo. Tudo bem com vocês? Hoje o tema da palestra eu vou falar sobre destino. E o título que nós escolhemos agora em cima do é Exu, o Senhor do Destino. Hoje, como todos vocês sabem, é sessão de Exu. E esse tema da palestra veio para mim alguns dias atrás, um dia que eu saí aqui de Porto Alegre para fazer uma visita para uma pessoa da família que estava muito mal no hospital em Caxias do Sul. Muito mal mesmo, né? Uma pessoa que tem câncer, ela está em tratamento há muitos anos, aí ela teve que fazer um procedimento cirúrgico e aí a coisa complicou e ela ficou com infecção generalizada e, resumindo assim, o médico ia dar 3 dias para ela. E aí eu saí daqui num sábado para fazer uma visita para ela lá e eu ia no carro falando sobre isso, obviamente, né? O que a gente ia falar com outra pessoa. E assim, comentando, né? Todo o processo, como é que foi, como é que não foi, né? E ela é uma pessoa nova, 50 e poucos anos para mim, uma criança, né? E família, filhos, marido, uma pessoa assim com uma história, sabe? Uma pessoa legal, uma pessoa boa, sabe? É bem daquela coisa assim, não tem explicação, né, do porquê. É uma explicação, é uma coisa kármica. Normalmente o câncer é uma doença kármica, né? E a gente vinha falando assim e de repente a outra pessoa estava comigo e falou assim: é a vontade de Deus, né? Bem assim para a gente, né, se acalmar. E aí eu, em vez de me acalmar com aquilo, aquele negócio me ferveu o sangue. Eu disse: mas como isso é vontade de Deus? Não sei por quê, me veio isso na cabeça. Será que o destino dela é esse mesmo? Sabe? Será que a gente tem como escrever, assim, afiançar? Isso é certo, cada um de nós tem um destino inexorável, traçado, está escrito lá nas estrelas: tu vai ser isso, aquilo, aquilo outro, vai morrer tal dia, assim, assim, assado. Será que isso existe, gente? Será que aquela pessoa lá que estava na UTI do hospital, né,
será que não aconteceu algo assim que levou ela a estar naquela situação? Né? Tipo assim, será que não houve um erro médico? Sei lá, será que não houve uma falha no procedimento? Será que o tratamento dela foi mais adequado? Será que o tempo que foi feito o tratamento foi mais adequado? Será que os remédios que eles usaram, né, foram os mais adequados? Então eu fiquei pensando muito sobre aquilo, estava muito indignado, né? E eu disse assim, mas não pode, sabe? Não pode, será que é assim? E aí, quando eu resolvi, quando fui tratar do tema da palestra, me preparar, resolvi falar sobre isso. Será que existe isso? Será que existe o destino? Será que o nosso destino está traçado? Será que nessa vida nós não somos mais do que atores interpretando um script, né? Uma história que já está escrita e nós viemos aqui só interpretar. Não tem campo para improvisação, não tem nada. Nós simplesmente viemos aqui cumprir o nosso destino. Será que é assim? Então eu resolvi dar uma pesquisada sobre isso, né? A gente poderia colocar isso basicamente assim. Existem 3 posições possíveis sobre essas questões. Seria a questão do determinismo, ou seja, realmente é assim. Nós todos, né, viemos para essa existência com uma história já escrita. Nós vamos passar por ela de uma forma ou de outra, inexoravelmente. Este é o determinismo. E existem diversas correntes, né, que pensam assim, respeitáveis até. Existem também as correntes que, lá pelo contrário, né, sempre os extremos, acreditam que existe o livre-arbítrio. Cada um de nós e toda a humanidade tem, na sua vida, faz a sua história. A nossa história é escrita por nós mesmos a partir das opções que nós fazemos. A nossa história vai se escrevendo conforme a nossa existência. Nós podemos ter N resultados da história da nossa vida. Ele não está escrito ainda. Nós é que vamos escrever. Nós individualmente. E toda a comunidade, todos aqueles que se relacionam com a gente de uma forma direta ou indireta contribuem para isso. E existe uma posição intermediária. Diz, ó, não, o ser humano, o que caracteriza o ser humano é exatamente isso, ele ter livre-arbítrio. Nós raciocinamos, né, somos diferentes, né, de toda a natureza, por isso temos razão, somos racionais e somos capazes de fazer avaliações e escolher na nossa vida o que é que nós queremos fazer frente a todas as situações. Então, só para vocês terem uma ideia, né, existem algumas escolas assim que falam sobre isso. Então, uma bem antiga, que vem lá dos Vedantas, os Vedas, lá da Índia, né, o que eles diziam? Eles diziam que haveria um plano traçado para a nossa existência, mas que seria aberto à mudança pelo agir. Ou seja, a nossa ação pode cumprir aquele plano traçado ou não. De repente a gente faz outra história, ou muda um pouco aquela história. A nossa ação é livre. O nosso agir, né, pode ir na direção do plano ou não. Para os estoicos, o futuro seria tão inalterável quanto o passado. Portanto, zero de livre-arbítrio. É o puro determinismo. A gente não pode mudar o passado e não pode escrever o futuro. Já está escrito, nós não podemos alterar, nós simplesmente vamos viver isso. No epicurismo, tudo que existe seria o caos. Tudo é obra do acaso, muito semelhante ao pensar do existencialismo de Sartre, segundo o qual acreditar em um futuro com cartas marcadas equivaleria a escapar da responsabilidade de tomar decisões, o que redundaria, em última análise, em um mundo sem sentido, vazio e triste. Por que isso?
Porque se a gente imaginar assim, que isso que a gente vive, né, não tem sentido nenhum, né, não vai dar em nada, é um caos, isso dá um vazio para a gente. Né? O ser humano precisa de um norte, a gente está sempre procurando algo em que acreditar, algo que nos oriente, algo que nos faça pensar, né, em coisas boas, né? Pensar que vão acontecer coisas boas na nossa vida, fazer planos pessoais, planos para a família, tudo isso. Então, de repente, se a gente não acredita em nada, cai no vazio, de repente, isso fica uma coisa muito triste. Né? Para o cristianismo, a crucificação de Jesus fazia parte dos planos divinos, que se cumpriram com a traição de Judas, que neste caso estaria predestinado a ser mau. E a gente sabe aí, de ouvir comentar no meio, né, que Judas realmente teve um plano, né, para a sua encarnação e fazer aquilo que ele fez. Para Calvino, Deus escolheu de antemão os que se salvam e os que não se salvam. Portanto, não adianta o que a gente faz. Né? Tem aqueles que já vieram escolhidos, marcadinhos para se salvar, e os outros que não. Para o Vaticano e a teologia muçulmana, o livre-arbítrio seria uma peça necessária à responsabilidade moral. Ou seja, né, as nossas ações, nós somos responsáveis por nossas ações porque nós temos a liberdade de fazer escolhas. Para as doutrinas e religiões reencarnacionistas, igualmente o Espiritismo, bem resumidamente falando, o livre-arbítrio seria o fundamento da condição humana, posto que nossa evolução espiritual decorreria diretamente das escolhas que fazemos em cada encarnação. Viríamos para esta vida com um plano traçado, normalmente com a nossa própria participação, para que possamos passar por aquelas situações que nos dariam a oportunidade de acertar velhas diferenças, velhas dificuldades, velhas dívidas, velhos problemas. E para tanto esse plano nos colocaria no local mais adequado, na condição social mais adequada, na família mais adequada, no país mais adequado, no corpo mais adequado. Tudo pensado para que possamos eliminar nossos débitos pretéritos e agir positivamente em prol de nossa evolução espiritual em cada encarnação. Mas será que dá tudo certinho? Será que esse plano bem pensado, né, antes da gente encarnar, que normalmente envolve a própria pessoa a trabalhar aquelas coisas que a gente precisa trabalhar para resgatar coisas de outras, de encarnações anteriores? Será que isso aí está tudo certinho? A gente encarna, vem para a vida e consegue fazer tudo aquilo? Será que agimos como foi planejado? Será que os outros agem de acordo para que o planejado por nós e para eles se cumpra? Enfim, este plano reencarnatório interfere de alguma forma no nosso livre-arbítrio? Ou seja, existe livre-arbítrio se eu tenho um plano já estabelecido, já traçado para mim? É um negócio meio espinhoso, assim. No meu modo de ver, e de acordo com o que podemos inferir da própria literatura, pode ocorrer de tudo. Pode ser que o plano seja alcançado total ou parcialmente. Pode ser que o espírito recaia nas mesmas circunstâncias negativas e tenha que voltar para outra tentativa. Isso, se a gente, quem lê literatura espírita está cansado, né? Vê relatos disso, gente que veio aqui e teve problemas, por exemplo, lá com drogas, né? Em encarnações anteriores, chegou aqui, foi passar por situações e recaiu no mesmo problema, né? E acabou perdendo aquela encarnação e vai ter que voltar em outra. Ou seja, na prática o que existe é uma probabilidade de que o plano venha a se cumprir, mas não certeza.
Este plano também poderia ser chamado de Dharma, que decorre do karma, que é a palavra de origem sânscrita, que pode ser conceituada como um conjunto das ações individuais e coletivas, em relação da lei de ação e reação vai gerar as suas consequências. A gente vive quase todo dia fala principalmente sobre karma, né? Qual é o meu karma, né? Eu sou o teu karma. É uma palavra que já faz parte do nosso cotidiano. Mas o que é o karma, assim? Karma. Karma é tudo que a gente faz, tudo que é ação ou omissão gera karma. O karma pode ser positivo ou negativo, créditos ou débitos, né? É tudo, é uma contabilidade, digamos assim, né, da nossa existência, como se fosse uma balança. Conforme o nosso agir, né, nós estamos criando karma mais positivo ou mais negativo. O mais positivo vai abrindo a nossa consciência, vai nos tornando espíritos mais esclarecidos. E aqueles negativos vão fazer com que a gente, de alguma forma, pode até ser na mesma encarnação, pode acontecer, ou talvez em outra, venhamos a ter que trabalhar aquilo novamente, para ver se a gente consegue superar individualmente as nossas dificuldades e ter uma nova consciência sobre aquilo, e evoluir enquanto espírito. Então, karma é isso. E aí se cria o que eles chamam de Dharma. O que é o Dharma? O Dharma é aquele projeto, a gente pode dizer até esse plano aqui, né, que é estabelecido, reencarnatório. O Dharma é aquele projeto, tudo aquilo que decorre como uma tendência para a gente viver na encarnação. É o resultante daquele karma. Então, o Dharma é uma linha de tendência, é um plano. Tudo estabelecido para que a gente consiga, nessa encarnação, vencer aquelas dificuldades, né, que a gente não conseguiu lá atrás, e quem sabe aproveitar a encarnação, inclusive, para evoluir, aprender mais, se tornar pessoas mais conscientes, né, e quem sabe, de repente, né, queimar algumas etapas aí, conseguir evoluir, né, enquanto espírito um pouco mais rápido. O karma é composto por muitas linhas divergentes e conflitantes, decorrentes das diversas ações harmônicas e desarmônicas que cometemos no passado. A linha de tendência resultante de todas essas múltiplas ações aponta numa determinada direção e assume um determinado propósito alinhado com a ordem divina do universo e da nossa vida em particular. Ou seja, toda essa contabilidade que nós vamos criando com as nossas ações e omissões, elas estão regradas dentro de uma legislação divina, as leis divinas, leis de ação e reação e tantas outras que vão levar que a gente tenha uma determinada encarnação, próxima encarnação, um próximo plano. Para atingirmos o nosso Dharma, temos de navegar nas ondas revoltas do karma. Dessa encarnação, né? Quer dizer, nós viemos com o plano e estamos aqui navegando com todas as dificuldades, né? E temos ações que vão gerar karma. Até que essas ondas estejam todas alinhadas e não exista mais diferença entre o karma e o Dharma. Ou seja, a gente anula, como na contabilidade, quem lida com contabilidade sabe, né? Um lado, ativo e passivo tem que zerar, um contra o outro tem que dar zero. Mas nem tudo é colheita no karma, longe disso. Há inúmeros erros novos sendo plantados o tempo todo. Há centenas de milhares de novas injustiças sendo cometidas pela primeira vez. Mas também há inúmeros acertos e boas ações sendo praticadas pela primeira vez. Todos esses desequilíbrios e equilíbrios terão que ser reparados e compensados a seu devido tempo. Um dos principais fundamentos da filosofia esotérica ensina que, através da lei da reencarnação, todo o esquema da natureza funciona e evolui de modo perfeitamente justo. Este axioma da sabedoria eterna necessita ser examinado com bom senso. De fato, todo o esquema da natureza é justo.
Disso não há a menor dúvida. Mas ele é justo no sentido de que está sempre corrigindo a si mesmo, e não no sentido de que faz perfeita justiça em cada um dos seus momentos, vistos isoladamente. Exemplo, nós olhamos uma situação, como eu estava vendo aquela pessoa, e podemos até chegar a nos indagar. É justo isso que está acontecendo com essa pessoa? É justo o que está acontecendo comigo? Nesse sentido, muito interessante é a observação do Dr. J. Gray Venter acerca da interpretação do DNA, publicado no livro Uma Vida Decodificada, editora Campos, abre aspas, falando sobre DNA. Não se pode definir uma vida ou qualquer vida com base apenas no DNA, sem entender o ambiente no qual as células ou a espécie existem. É impossível entender a vida, ou seja, sem entender o ambiente em que as células ou a espécie está, é impossível entender a vida. O ambiente do organismo é, em última análise, tão único quanto o seu código genético. O que quer dizer isso? Pelo menos o que eu entendi. Que até o DNA, que todos nós sabemos, né, é um código que nós temos em todas as nossas células, que diz o que nós somos em termos físicos, que doenças nós podemos ter ou não ter, que cor vai ser o nosso cabelo, tudo está lá, escrito naquela linguagem. Que até o DNA, o plano genético de nosso corpo, pode ser influenciado pelo ambiente, que é um somatório de... E o que é o ambiente? Né? É um somatório de tudo que nos rodeia. E se alterar, ou seja, ter um resultado prático diferente do plano. Ou seja, até o nosso DNA, na nossa existência, pode, em função da vida que nós estamos tendo, se alterar. E eventualmente um evento que estava previsto fisicamente até como uma tendência dentro do nosso código, ele pode se alterar. Quer dizer, a ciência, né, tem isso como uma opção, uma coisa que acontece. Exatamente. É o meio, né? É a existência, né? É a vida que ela está levando. Quer dizer, não é uma coisa fechada. Não é porque está lá no DNA que vai ser inexorável. Embora seja uma coisa, né? Como se fosse uma lei, né? É um código. Um código que está lá dentro da nossa célula. Isso pode ser alterado na nossa vida. O que dizer então de nosso plano reencarnatório ou Dharma? Como podemos acreditar em determinismo, se até o nosso código genético pode se alterar? Penso que o mais sensato é acreditar que vivemos um livre-arbítrio relativo. Por quê? O livre-arbítrio absoluto ou puro seria aquele que cada um faz o que bem entende. Né? A gente tem um exemplo prático, a questão da liberdade. Livre-arbítrio, liberdade. A liberdade ela não pode ser uma coisa absoluta, porque a liberdade absoluta decorre necessariamente em desrespeitar a liberdade dos outros. Então nós temos que viver ali, né, num equilíbrio entre liberdades. Nós convivemos uns com as liberdades dos outros, uns com os direitos dos outros. E se eu quero ter direito, eu tenho que necessariamente respeitar na mesma proporção o direito do outro. Ou, como Jesus disse, né, não fazer para ninguém o que eu não quero, façam para mim. É uma lei de equilíbrio. Então, no que eu acredito? Eu acredito no livre-arbítrio relativo. Ou seja, porque vivemos uma vida de relação social em que os resultados que buscamos são influenciados por muitas coisas que não estão sob nosso controle, que dependem de diversas alternativas e que não são certezas, apenas probabilidades. E agora eu gostaria de fazer um link com a palestra que o Denis fez a semana passada, que ele falou sobre a questão do atendimento.
e daquela necessidade até que muitos de nós têm assim, de querer saber sobre o futuro, né? E vai numa consulta ali e quer saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer, cara. Eu me lembro que o Denis falou assim: olha, eu não li em literatura nenhuma até hoje algo dizendo que nenhum espírito, nenhuma entidade leia o futuro, tenha condições de ver o futuro. Eu não vi isso escrito. E ele disse assim: o que acontece? O que acontece é que aquele espírito está num plano diferente, num distanciamento diferente do fato da nossa vida, e ele pode ter condições de uma avaliação muito mais abrangente das coisas que estão acontecendo e ver que qual a maior probabilidade do que vai acontecer para nós, mas em cima do que é possível, não é uma adivinhação. E por falar em probabilidade, amanhã faz 3 semanas da visita que fizemos àquela pessoa na UTI. E ela continua viva. Talvez até recomece a luta contra o câncer com chances de se recuperar pelo uso de um novo medicamento. E como a gente diz, né? Elaru Exu, Exu e Mojubá. E o que Exu tem a ver com isto? Da mitologia iorubá temos o seguinte trecho que eu achei muito interessante. Orumilá revelava aos homens as intenções do Supremo Deus Olorum e os significados do destino. Orumilá, na mitologia iorubá, foi o orixá que deu ao homem, né, a possibilidade de ver o destino nos búzios. Orumilá aplainava os caminhos para os humanos. Claro, se a gente consegue prever alguma coisa do futuro, a gente pode se prevenir. Enquanto Exu os emboscava na estrada e fazia incertas todas as coisas. O caráter de Orumilá era o destino. O de Exu, o acidente. O que Exu tem a ver com o destino? Será que Exu tem alguma coisa a ver com o destino? Eu vou dizer para vocês que Exu tem tudo a ver com o destino. Exu, como a gente diz, né? Na Umbanda não se faz nada sem Exu. Exu é que faz tudo. Exu é o Senhor do destino. Exu é o que vai fazer com que as nossas escolhas, o nosso plano, seja respeitado, se nós quisermos. Se eu resolvi, na minha existência, fazer cumprir o plano que eu, enquanto espírito, quis, nada nessa existência vai fazer que isso não aconteça. Exu vai tratar de fazer com que isso aconteça. E se alguém tentar influir, tentar mudar o meu destino de uma forma injusta, Exu certamente vai agir. Certamente vai agir. Exu é o Senhor das encruzilhadas, das aberturas e também de fechar os caminhos. Tudo de acordo com o que nós estamos fazendo, respeitando acima de tudo a nossa vontade, o que nós queremos. Se nós queremos não cumprir o plano aqui que nós traçamos e fazer outra coisa, Exu vai ficar de lado e vai nos respeitar. Vai fazer tudo o que é possível para fazer com que a gente não caia. Mas se nós resolvermos cair, Exu não vai cair com a gente. Vai respeitar o nosso destino. E é por isso que existe essa confusão, né? Que Exu faz o mal. Exu não faz o mal. Para Exu não tem mal e não tem bem. Exu é o cumpridor da lei. Então, minha gente, muito cuidado e muita certeza que nós pedimos para Exu. Tem um ponto que diz assim: mas para tudo isso acontecer, Laroyer, amigo, você tem que merecer. Então, quando você estiver na frente de Exu e quiserem fazer um pedido, pensem bem no pedido que vocês vão fazer. Tá ok? Era essa a mensagem que eu queria deixar isso para vocês hoje.